Olá, irmãos, a paz de Cristo a todos. Hoje eu quero abordar aqui um assunto de grande importância, irmãos, um assunto urgente, um assunto que é de máxima urgência. E eu peço que quem puder compartilhe essa mensagem para parentes, familiares, pessoas que muitas pessoas precisam, irmãos, ouvir a mensagem do Evangelho, precisam saber o que está acontecendo no campo da geopolítica, o que está acontecendo ao redor do mundo e que Jesus, irmãos, e que o nosso Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo está às portas. Então, a ideia aqui, a minha ideia não é fazer terrorismo, jamais, jamais. Mas é mostrar. Eu quero falar sobre o maior sinal, irmãos, o maior sinal que aconteceu nos últimos anos, a maior evidência, a maior prova de que Jesus está às portas, de que o arrebatamento vai acontecer a qualquer hora. Então, vou falar sobre isso hoje, certo? Vamos abrir aqui no livro de Lucas, capítulo 21, a partir do versículo 29. Então, quem puder, irmãos, compartilhe essa mensagem. É uma mensagem de máxima urgência, pois um fato histórico aconteceu. Histórico, né? Um grande sinal, uma grande profecia está se cumprindo, né? Está próximo de se cumprir por completo. E esse sinal, sem dúvida, irmãos, é o maior sinal da volta de Cristo que aconteceu nos últimos anos, que aconteceu nas últimas décadas, especialmente no ano 2020, certo? Então, em Lucas capítulo 21, o texto diz assim, Lucas 21, a partir do versículo 29. Jesus disse, esse texto aqui é sobre a parábola da figueira. Ainda lhes propôs uma parábola, dizendo: Vede a figueira, olhai para a figueira e todas as árvores. Quando começam a brotar, vendo-o, sabeis por vós mesmos que o verão está próximo. Assim também, quando virdes acontecerem estas coisas, sabei que está próximo o reino de Deus. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Passarão o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. No versículo 29, Jesus diz: Olhai para a figueira. Quem é a figueira, irmãos? É a nação de Israel. A nação de Israel, ela é simbolizada, ela é prefigurada em várias passagens, tanto no Velho como no Novo Testamento, ela é simbolizada pela figueira, né? Ela é representada pela figueira, certo? E, e agora, irmãos, aconteceu um fato histórico agora, de agosto para setembro, que foi o Acordo de Paz. O Acordo de Paz. O Acordo de Paz entre Israel e os Emirados Árabes Unidos e Bahrein, que são dois países. Os Emirados Árabes Unidos é uma potência no Oriente Médio. É um país, um conjunto de sete países, de sete príncipes, né? Sete nações, e é uma potência no Oriente Médio. E por que isso é um fato histórico? Por que isso é um fato histórico? Porque no livro de Daniel, no capítulo 9, versículos 26 e 27, lá fala que a nação de Israel ela fará um pacto, uma aliança, né? Um acordo de 7 anos, ela fará um acordo com o filho da perdição, né? Com o iníquo, né? Com o grande líder global, que eu não posso aqui entrar em detalhes, né? Devido à censura do YouTube. Então, a Bíblia diz, né? Mostram as profecias bíblicas mostram que Israel fará um pacto, uma aliança no fim dos tempos de 7 anos, certo? E essa fará um pacto com os muçulmanos, com os árabes, e esse pacto será intermediado pelo filho da perdição, pelo iníquo, que é a Bíblia que vocês já sabem quem é, né? Que vai surgir, que vai se manifestar para governar no fim dos tempos, por um curto período de tempo.
Então, ah, e aí, irmãos, nós temos que entender o papel profético de Israel. Israel, irmãos, é o relógio profético de Deus. Todas as profecias finais, as principais profecias, elas vão se cumprir ali, no Oriente Médio e em torno de Israel. Por isso que Jesus diz, ó, olhai para a figueira, olhai, observai o que acontece com Israel. E aconteceu agora, irmãos, foi assinado agora no dia 13 de setembro agora desse mês, foi assinado o acordo de paz, né, entre Israel e os Emirados Árabes Unidos, e depois entrou Bahrein. Bahrein também, que é outro país, aderiu. E tem mais 5 países, 5 nações muçulmanas, 5 nações árabes que já estão negociando com Israel para também aderir a esse acordo de paz. Esse acordo de paz, irmãos, ainda não é o acordo de 7 anos. Ainda não é o acordo profético de 7 anos, que o profeta, que o livro de Daniel, né, lá no livro do profeta Daniel, capítulo 9, versículos 25 a 27, fala sobre esse acordo de 7 anos. Ainda não é, mas esse acordo ele já é um preparativo. Ele já é um preparativo para esse acordo de 7 anos, né? Que marcará, esse acordo de 7 anos, marcará, irmãos, o período final da tribulação. Será os 7 anos da tribulação, da grande tribulação, certo? E então esse acordo é um fato histórico, por quê? Porque aquela região do Oriente Médio nunca teve paz. Esses países muçulmanos, eles abominam, né? Eles são inimigos da nação de Israel. Eles são inimigos dos judeus, certo? E agora eles fizeram esse pacto, esse acordo, né? Esse acordo de paz, que já é, né? O acordo de Abraão, como está sendo chamado, o acordo de Abraão, que já é um preparativo para esse acordo de 7 anos. Então, a qualquer hora, irmãos, a qualquer hora, já tem 5 nações aí negociando e outras que estão também negociando aí com Israel, nações árabes. A qualquer hora, esse acordo vai ser ampliado, né? Esse acordo vai incluir as principais nações, outras nações importantes lá, nações muçulmanas, e o acordo de 7 anos será firmado a qualquer hora. Então, irmãos, esse é o maior sinal que podia acontecer agora, que mostra, irmãos, que Jesus está às portas. Por quê? É o maior sinal. Porque esse acordo de 7 anos, quando ele for firmado, ele vai marcar de vez, vai ser o acordo que vai marcar de vez o fim dos tempos, que marcará os últimos 7 anos desse sistema, os últimos 7 anos os últimos 7 anos desse sistema maligno, político, perverso, né? Desse sistema perverso que a gente vive, certo? E o início desse acordo também vai ser marcado o quê? Pela ascensão, pela revelação do Filho da perdição, o iníquo que a Bíblia diz que ele vai ser possuído pelo próprio Satanás, em Apocalipse 13 diz isso, ele vai ser possuído pelo próprio diabo, né, que vai possuir para poder governar esses 7 anos. Então, ele vai se revelar, ele vai se manifestar, né, vai se manifestar ao mundo publicamente e oficialmente a partir desse acordo de 7 anos. Então, irmãos, olha só, nós estamos na iminência, irmãos, do arrebatamento, né? Está muito próximo do filho da perdição se manifestar, muito próximo do filho do iníquo, né? Desse grande líder, desse grande executivo mundial se revelar e aí vai surgir, né? E aí começa os 7 anos. E o arrebatamento vai acontecer antes, né? Antes da revelação, dele se revelar por completo, o arrebatamento. Então, Jesus está às portas, irmão. Nós estamos, irmãos, aí às portas de grandes acontecimentos, certo? E as pessoas não estão se dando conta. Esse acordo que aconteceu agora, que foi assinado agora, que foi assinado, né? E foi oficialmente divulgado agora no dia 13 de setembro, ele já é um preparativo. A qualquer hora, entendeu? Esse acordo vai evoluir para, né? Vai ser evoluído, vai incluir outras nações importantes lá do Oriente Médio, e aí acontecerá
o filho da perdição irá se revelar. E aí começam os 7 anos, irmãos. O arrebatamento está às portas. Então, esse é o momento, irmãos, de nós nos santificarmos, de nós orarmos, de nós... né? Esse é o momento da gente pregar mais a palavra, da gente evangelizar, da gente fazer mais para Deus. Faça mais, irmãos. Faça mais. Vamos orar mais. Jejuar mais. Buscar mais a presença do Senhor, passar mais tempo na presença do Senhor, irmãos. Nos encher do Espírito Santo, entendeu? Porque coisas terríveis, irmãos, coisas terríveis vão acontecer, certo? E ninguém aqui, irmãos, quer fazer terrorismo, quer fazer medo, não. Isso aqui é uma mensagem de alerta. Jesus diz, olha para a figueira. Jesus continua falando, ó, quando começarem a brotar, vendo, sabeis por vós mesmos que o verão está próximo. Assim também, quando virdes acontecerem estas coisas, saber que está próximo o reino de Deus. Estas coisas que Jesus, né, o capítulo 21, ele fala, né, sobre esse tempo do fim, de guerras, de pestes, de pandemias, de rumores de guerras, de catástrofes que aconteceriam, certo? O capítulo 21 fala sobre isso. E aí Jesus diz, ó, quando vocês verem tudo isso acontecer, saber que está próximo o reino de Deus. E aí Jesus diz, ó, em verdade vos digo que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Que geração é essa que Jesus está falando? É a geração, irmão, que viu Israel, que viu a figueira brotar, que viu Israel brotar. Quando foi que Israel brotou? A nação de Israel, irmãos, tem mais de 5.000 anos, tem aproximadamente 5.800 anos, aproximadamente, a nação de Israel. Só que o Estado moderno de Israel, o Estado moderno, ele surgiu, ele é novo, ele surgiu no ano de 1948, né, logo após a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial terminou em 1945, e aí, em 1947, houve a independência do Estado da Nação de Israel, e em 48, a Nação de Israel foi fundada, entendeu? O Estado moderno, né? Porque a nação de Israel, a nação, o povo, né? Os judeus, o povo judeu, eles têm, né, quase 6.000 anos de história. Quase 6.000 anos, entendeu? Inclusive os apóstolos, né? Os profetas do Antigo Testamento, entendeu? Toda a palavra de Deus, né? Deus usou homens santos do Antigo Israel, né? Para poder, inspirados pelo Espírito Santo, escreverem a palavra de Deus. O próprio Jesus nasceu no Antigo Israel, né? Nasceu entre os judeus, certo? Então, mas o Estado moderno, que foi fundado agora, entendeu? Tem 72 anos. Foi fundado em 1948, certo? 1948. Então, Israel completou agora, no dia 14 de maio de 2020, 72 anos de idade, o Estado moderno. E a Bíblia diz, irmãos, certo? Por isso que Jesus diz, olhai para a figueira. E essa parábola aqui ela é tão importante que a gente encontra ela em Lucas 21 e em Mateus 24. E Jesus disse que essa geração, ó, tudo vai acontecer dentro dessa geração, da geração que viu a figueira brotar, que viu Israel voltar a renascer como nação, né? Que isso aconteceu, o retorno de Israel como nação aconteceu em 1948, certo? E uma geração dura quantos anos? De acordo com a Bíblia, Salmos capítulo 90, versículo 10, o texto bíblico diz que uma geração dura de 70 a 80 anos. De 70 a 80 anos no máximo. Israel completou agora, Israel vai completar no próximo ano, 2021, ela vai completar 73 anos de idade. Ficam faltando quantos anos para completar a geração? Uma geração. Que a geração vai no máximo 80 anos. Ficam faltando 7 anos, que é exatamente, irmãos, esses 7 anos da tribulação. Esses 7 anos da tribulação, que vai ser 7 anos, e o acordo de paz, o acordo profético do livro, que o livro Daniel mostra, que o livro Daniel, né, explica lá, Daniel capítulo 9, diz que Israel fará no fim dos tempos uma aliança com o inimigo.
né? Fará uma aliança com o inimigo, uma aliança com o filho da perdição, com o iníquo. E essa aliança durará 7 anos. Então, nós estamos na iminência, irmãos, do arrebatamento. Temos pouquíssimo tempo para fazer a obra do Senhor. Temos pouquíssimo tempo, irmãos, para orar, para nos santificar, para crescermos espiritualmente, para crescermos na graça, né? Para ajudar pessoas que estão dormindo espiritualmente. E muitas pessoas precisam ouvir o Evangelho da graça de Cristo antes que seja tarde, porque daqui a pouco, irmãos, o cerco vai se fechar. O cerco já está se fechando. Daqui a pouco o cerco vai se fechar. Daqui a pouco esse acordo de 7 anos ele vai ser feito. Por quê? Daqui a pouco. Porque a geração de 80 anos, a gente já está chegando nos 80 anos na geração final. Né? Israel, o Estado moderno de Israel, a figueira, ela brotou quando? Em 1948. Israel completou esse ano 72 anos de idade. Em 2021, Israel completará 73 anos. Ou seja, ficará faltando 7 anos. 7 anos aí para completar a geração de 80 anos. E Jesus disse que tudo vai acontecer dentro da geração da figueira. Dentro dessa geração que viu a figueira nascer. Que viu Israel, a nação de Israel, renascer como um país, né, como um Estado. Então, irmãos, nós estamos na iminência do arrebatamento. Esse acordo de paz que aconteceu agora a maior evidência, o maior sinal que Deus poderia nos dar, né, para acordar de vez a igreja, acordar o mundo, né, o povo, para se voltar para Cristo, para se voltar. Entendeu? Porque a grande tribulação vai ser um período terrível, irmãos, terrível. Se agora já está difícil, né, as coisas nesse mundo, entendeu? A gente vê que as dores de parto estão se multiplicando, certo? E nós estamos vivendo aí dias trabalhosos. Se a situação agora já está complicada no mundo, né? Catástrofes, pandemias, né? Perseguições. Imagina quando esse acordo de 7 anos for firmado, quando o filho da perdição, quando o iníquo se manifestar, se revelar, e aí começar os 7 anos. Imagina quando vier a grande tribulação. E a gente vê, irmãos, que muitas pessoas que se dizem cristãs, né? Cristãos evangélicos, eles estão dormindo espiritualmente, eles negam esses sinais, eles negam tudo isso que está acontecendo, eles negam o cumprimento das profecias, né? Eles negam, eles não querem acreditar, porque essas pessoas não nasceram de novo ainda, essas pessoas precisam nascerem de novo urgentemente. Essas pessoas precisam de um renovo espiritual, precisam despertarem espiritualmente. Elas precisam ter uma experiência com Deus, um encontro com Deus, né? Porque quem ama a Deus, irmãos, quem ama Jesus Cristo, quem tem o Espírito de Jesus Cristo, o que ele mais quer é que Jesus volte, é que Jesus arrebate a igreja, né? E a gente vê que diante esse ano foi um ano cheio de sinais da volta de Cristo. Veio essa pandemia, certo? Que depois eu posso explicar esse outro estudo, explicar em detalhes a importância profética dessa pandemia. E agora, irmãos, esse sinal aí, o maior sinal, que é esse acordo de paz, um acordo histórico, que nunca aconteceu um acordo desse entre Israel e os árabes, e os Emirados Árabes Unidos e Bahrein, duas potências, dois países importantes lá do Oriente Médio, e que esse acordo está para ser ampliado a qualquer hora, como eu expliquei, né? Já tem 5 nações negociando com Israel e a qualquer hora vai ser firmado esse acordo. Até porque a geração está se findando. A geração de 80 anos está se findando, né? Nós estamos aí entrando nos 7 anos finais, que vai ser os 7 anos do acordo de paz, do acordo profético, né? Do acordo descrito no livro Daniel, entre Israel, né? Os inimigos dele farão esse acordo, Israel vai ser enganado e esse acordo será intermediado pelo filho da perdição, pelo iníquo, e marcará de vez, né, o início da grande tribulação. Então, irmãos, compartilhem essa mensagem, né?
você que está me ouvindo, você que está, se você estiver distante do Senhor, estiver distante dos caminhos do Senhor, se você desperte, meu amigo, desperte, irmãos, desperte, meu irmão, minha irmã, entendeu? Entenda que o Espírito Santo possa tocar no seu coração, que o Espírito Santo possa despertar você espiritualmente, possa abrir o seu entendimento espiritual para que você possa entender que nós estamos vivendo tempos proféticos, irmãos, tempos proféticos, tempos de apostasia, como eu falei no estudo anterior, e que a Bíblia também fala, né, que em 1 Timóteo capítulo 4, versículos 3 ao 5, o apóstolo Paulo diz, né, que no tempo do fim as pessoas não suportarão a sã doutrina. As pessoas irão ajuntar doutores e mestres, né, falsos profetas, falsos mestres, de acordo com os seus desejos, de acordo com as suas vontades carnais, e elas por não suportarem ouvir a verdade, a sã doutrina, elas vão querer ouvir esses falsos mestres falarem aquilo que agradam a elas. E é o que a gente já está vendo, irmãos. As pessoas não querem ouvir a palavra de Deus, as pessoas se recusam a observar esses sinais, elas negam os sinais da volta de Cristo. E essas pessoas, infelizmente, se elas não se arrependerem, né, enquanto ainda for tempo, não se arrependerem logo, elas pagarão caro, porque, enfim, Jesus está às portas, o arrebatamento vai acontecer a qualquer hora, né? A qualquer hora esse acordo de 7 anos ele vai ser firmado, o filho da perdição vai se revelar a qualquer hora e a igreja será arrebatada e vai começar a terrível grande tribulação. Mateus capítulo 24, a partir do versículo 20, Jesus diz que vai ser o pior período que já existiu, né? Vai ser um período de sofrimento, um período de tribulação que nunca houve desde a fundação do mundo. Então, irmãos, ai daqueles que passarem pela grande tribulação. Então, eu tenho alguns estudos importantes aqui no canal Breve Vem, alguns estudos que falam sobre salvação, como Deus opera a salvação, alguns estudos importantes que mostram que a salvação é pela graça, né? A salvação é somente pela graça de Deus por meio da fé. Então, tem alguns estudos importantes. Procurem olhar esses estudos. Vamos ler, irmãos. Procure ler agora mais a palavra de Deus. A Bíblia, a palavra de Deus, o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 10, versículo 17, Paulo diz que a fé vem pelo ouvir. O ouvir a palavra de Deus. A fé, irmãos. A salvação é pela graça por meio da fé, que a Bíblia diz. Né? João capítulo 3, versículo 16, Jesus diz na Bíblia, Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único filho, o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João capítulo 5, verso 24, Jesus diz, né? Jesus explica também sobre a fé salvífica, que a salvação é pela graça, é um presente de Deus por meio da fé. Jesus diz, todo aquele que crê em mim, né, e naquele que me enviou em Deus Pai, tem a vida eterna. Tem a vida eterna. E ele não entrará em condenação, não entrará em juízo, mas passou da morte para a vida. Então Jesus diz, todo aquele que crê em mim e naquele que me enviou, tem a vida eterna. Tem a vida eterna. Certo? Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9, Paulo diz, porque pela graça de Deus sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é um dom de Deus. É um dom de Deus a salvação, pela graça, por meio da fé. Certo? Então, irmãos, examine a sua fé, examine a sua fé, certo? Nós estamos vendo tempos proféticos, tempo do fim, certo? E no capítulo, em Romanos, existem muitas passagens sobre isso, né, irmãos? No capítulo 3 de Romanos, a partir do versículo 9, Paulo diz, todos pecaram, não um justo sequer. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. E aí Paulo explica que nós somos justificados, nós somos salvos somente pela fé,
pela nossa fé no sacrifício de Jesus Cristo, pela nossa fé no sacrifício expiatório de Jesus Cristo. Nós somos justificados, ou seja, a gente só se torna justo perante Deus. O único meio, o único método que é possível para nós, pecadores mortais, né? Meros pobres pecadores, o único meio que existe para a gente se tornar justo diante de Deus, para a gente se tornar inocente, o único meio que nós temos para ter nossos pecados perdoados, irmãos, é colocando nossa fé em Jesus Cristo, é crendo de todo o nosso coração, todo o nosso coração. Romanos capítulo 10, versículo 9, Paulo diz: se com a tua boca tu confessares ao Senhor Jesus e com o coração você crer que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Então, se você com a sua boca confessar que Jesus Cristo é o Filho de Deus, confessar ao Senhor Jesus, e com o coração acreditar de todo o coração que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Romanos 10, capítulo 10, a partir do versículo 9. Então, irmãos, então creia no Evangelho, né? Marcos capítulo 1, versículo 15, o texto diz, Jesus diz: arrependei-vos, o tempo está cumprido, arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependam-se, arrependa-se. Não importa aonde você está agora, não importa a vida que você tem levado, não importa, irmãos. A salvação é pela graça, é um presente, é a dádiva. Você precisa se arrepender dos seus pecados e crer. Crer. Peça a Deus. Ore a Deus: Senhor, eu entrego a minha alma a Ti. Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor. Eu entrego a Tua vida a mim, Senhor. Eu entrego. Me concede o Teu Espírito Santo, Pai. Derrama sobre mim o Teu Espírito Santo. Faz de mim uma nova criatura. Gera em mim, Senhor, um novo nascimento espiritual. Gera em mim um novo nascimento. Faz de mim uma nova criatura. Me regenera, me transforma, me liberta, Senhor Deus, me liberta, né? Me abençoa para que eu possa ser abençoado, me concede a alegria da tua salvação, Pai. Então peça isso a Deus, irmãos. Ore nesse momento do fim, nesse tempo do fim, né? Nesse tempo do fim. Quem lembra da passagem do malfeitor, que foi salvo de última hora por Jesus Cristo? Ali é um exemplo, irmãos, da graça de Deus, da misericórdia abundante de Deus, irmãos. É um exemplo. Aquele malfeitor não fez nada para ser salvo. Pelo contrário, ele merecia a condenação. Ele merecia a condenação. Por isso que ele estava na cruz, né? E o malfeitor que foi salvo por Jesus, ele repreendeu o outro malfeitor que estava zombando de Jesus e ele disse: ó, esse homem aqui é justo. Esse homem aqui é o Filho de Deus. Né? Nós estamos aqui porque nós merecemos. Nós praticamos crimes, delitos e merecemos estar aqui. Mas esse homem, ele é o Filho de Deus. Ele se arrependeu, irmãos, de última hora. E ele creu. Ele disse: Senhor, quando tu entrares no teu reino, lembra-te de mim. Lucas capítulo 23, né? A partir do versículo 40. Então ele creu, ele colocou toda a sua confiança em Jesus Cristo. Ele colocou toda a sua confiança, toda a sua fé no sacrifício de Cristo, no sangue de Cristo. Certo? Colocou toda a sua fé em Jesus e em Deus para lhe salvar. E a salvação é isso. Romanos capítulo 3, versículo 28, Paulo fala sobre isso. Concluímos, pois, que o homem ele é justificado, ele é salvo somente pela fé em Jesus Cristo, sem as obras da lei. Somente pela fé, crendo em Jesus Cristo, colocando toda a sua fé e confiança em Cristo. Romanos 6, 23, Romanos capítulo 6, verso 23, Paulo também diz: o salário pago pelo pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus, o dom gratuito, porque é pela graça, é pela misericórdia de Deus, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna através de Cristo Jesus. Então, irmãos, é isso.
Compartilhe essa mensagem, que essa mensagem possa abençoar todos vocês nesse tempo do fim. O maior sinal que podia... eu expliquei, o maior sinal, a maior evidência de que estamos no tempo do fim. No tempo do fim, irmãos, foi esse acordo de paz e que a qualquer hora vai evoluir, né? A qualquer hora. Entendeu? Estamos muito próximos do arrebatamento, muito próximos desse acordo ser firmado, esse acordo de 7 anos, né? Que vai ser os 7 anos finais desse sistema perverso, maligno, e que vai marcar a grande tribulação. Entendeu? A nação de Israel já está entrando aí nos 7 anos finais da geração. Essa parábola aqui de Lucas 21, Jesus diz, né? A geração da figueira. Jesus diz, ó, em verdade vos digo, no versículo 31. Assim também, quando virdes acontecerem estas coisas, sabe que o reino de Deus está próximo. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. A geração da figueira, a geração que viu Israel brotar, nascer, renascer como nação. Então, Israel vai completar no próximo ano 73 anos, faltando 7 anos, que são os 7 anos finais. Olha só, irmãos, que coisa maravilhosa. Né? Que sinal maravilhoso. E esse acordo de paz mostrou isso. Está mostrando isso, irmãos. Está confirmando aqui o ensino dessa parábola. De que a geração aí, essa geração de 80 anos, ela está se findando e que tudo vai acontecer. Tudo vai acontecer dentro dessa geração. Ou seja, vai acontecer... o acordo de paz de 7 anos será feito, será realizado em breve. Né? Ele vai evoluir, esse acordo que foi feito, ele vai evoluir muito em breve para o acordo. Ele vai incluir mais nações, lá no Nações Árabes, vai ter um acordo de 7 anos, vai acontecer o arrebatamento e aí começa a grande tribulação. E no final dos 7 anos, Jesus volta para implantar o seu reino. Glória a Deus, irmãos, glória a Deus. Então, Deus abençoe a todos. Amém.